No estudo dos contratos, a gente avaliando tudo que aconteceu ao longo do século passado e no começo desse século, a gente percebe que aconteceram muitas mudanças, muitas delas decorrentes de alterações no modo como o trabalho é desenvolvido, principalmente evolução tecnológica, evolução dos meios de comunicação, tudo isso que a gente vê hoje de novas tecnologias, como essa que a gente está utilizando agora, elas causam impacto nas relações de trabalho. Eu estou falando que a CLT, na sua origem, ela tinha uma perspectiva de contratos mais rígidos, contratos que eram feitos para durar mais tempo e que garantiam ao trabalhador uma segurança jurídica, social e econômica maior do que nós temos hoje com os contratos mais recentes. Então, nós estudamos o contrato principal da CLT como sendo o contrato por prazo indeterminado, ou seja, a regra geral de contratos parte de uma probabilidade, de uma necessidade de um contrato mais seguro que possa dar mais garantias e mais proteção ao trabalhador. Então, esse contrato genérico padrão, ele tem os elementos de um contrato normal, porque um contrato do direito civil também é um contrato que depende de uma determinada forma, que não pode ser proibida ou é especificamente prevista em lei. Ele depende da capacidade do agente. O nosso agente nas relações de trabalho é o trabalhador e a empresa, são as duas partes do contrato, e de um objeto. Esse objeto não pode ser proibido, ou seja, tem que ser um objeto lícito. O objeto do contrato de trabalho nada mais é do que o próprio trabalho. Então, esses três elementos, vejam que não é muito complicado: agente ou sujeito capaz, o objeto que deve ser lícito e a forma. Então, são três elementos presentes em qualquer contrato, também estão no contrato de trabalho. Esses são os elementos de um contrato por prazo determinado e também são elementos dos outros contratos. Quando a gente sai do principal contrato, que é o por prazo indeterminado, nas relações de trabalho, nós encontramos os contratos por prazo determinado, que ainda estão previstos na CLT. Só que diferente daquele contrato mais genérico, é um contrato que a lei estabelece situações específicas, ou seja, não é um contrato livre, não pode ser utilizado indistintamente pela empresa em qualquer situação. É preciso que as situações expressamente previstas em lei sejam preenchidas para que esses contratos sejam utilizados. E aí os exemplos mais simples que nós temos são hipóteses em que um empregado sai de licença, é substituído por uma outra pessoa por um período específico. Então, essa é a hipótese legal. Ou a empresa tem uma determinada atividade que vai durar por apenas algum tempo, e aí também pode utilizar, nesta hipótese, um contrato por prazo determinado. E o mais comum dos contratos por prazo determinado é o contrato de experiência. Então, os contratos de prazo determinado têm hipóteses específicas previstas em lei. Essas hipóteses precisam ser preenchidas. E a consequência de utilizar indevidamente um contrato por prazo determinado é que as vantagens que esse contrato tem em relação ao contrato geral, que é o indeterminado, se perdem caso ele seja utilizado de forma equivocada. É por isso que as pessoas que usam os contratos no seu dia a dia precisam saber se é possível ou não, se enquadra ou não naquela hipótese um contrato por prazo determinado. Exemplo de uma vantagem econômica que o contrato por prazo determinado tem: a ausência de aviso prévio. Como as partes já sabem qual é a data prevista que aquele contrato acaba, então não é preciso avisar a outra parte que esse contrato vai deixar de existir a partir de determinada data. Isso é uma vantagem econômica que o empregador tem
porque a hipótese prevista em lei foi preenchida e, portanto, foi utilizado um contrato que não é regra, que é exceção. Percebam que esse contrato ele traz menos vantagens ao empregado. É por isso que a legislação estabelece as hipóteses específicas para a utilização dessa forma contratual. E assim o nosso curso foi prosseguindo com outras modalidades mais recentes. Nós falamos da possibilidade de utilização do contrato temporário, que foi inserida na legislação brasileira na década de 70. Depois disso, nós falamos de modelos contratuais mais recentes, como os contratos inseridos na CLT pela reforma trabalhista de 2017. Especificamente, eu poderia citar o contrato por prazo, aliás, desculpa, o contrato do trabalhador intermitente e o contrato do trabalhador hipersuficiente. O contrato do hipersuficiente e do intermitente foram inseridos na CLT pela reforma trabalhista de 2017. Percebam que mudança significativa em relação ao nível de segurança e de garantias de proteção ao trabalhador que existe quando nós comparamos essas duas modalidades de contrato de 2017 com aquele contrato original da CLT de 1943, que é o contrato por prazo indeterminado. No modelo intermitente, não existe a necessidade de uma prestação de serviços contínua, ou seja, o trabalhador é chamado, é convocado para prestar serviços em determinados períodos específicos e recebe por esses períodos. O trabalhador pode ficar 10 dias, 15 dias, um mês ou mais, sem ser chamado nenhuma vez. E aí, se ele não é chamado, ele também não recebe salários. Então, o principal objetivo de um contrato de trabalho, que é garantir renda para que o próprio trabalhador consiga manter a sua subsistência, porque afinal de contas, todo mundo precisa de dinheiro para a manutenção do seu dia a dia, comprar comida, pagar aluguel, pagar conta de luz, água e etc. Então, esse que é o principal elemento do ponto de vista do trabalhador, não é garantido por lei, porque ele pode ficar um mês sem prestar serviços e neste mês não tem garantia mínima de salário. É interessante observar isso porque esse foi um modelo adotado pela nossa legislação. É um contrato que existe em outros países semelhantes, né? Não necessariamente igual, mas alguns países fazem a opção de uma garantia de pagamento mínimo ao trabalhador pelo fato apenas dele estar disponível a ser chamado e, nesse caso, prestar serviços. Então, aqui a gente tem uma opção legislativa de que não vai garantir o pagamento do salário pelo tempo de disponibilidade do empregado. E no outro exemplo que eu mencionei, que era o hipersuficiente, o que acontece? Um trabalhador, pelo fato de ter um diploma de um curso superior e de ter um salário que é acima de 2 vezes o teto da Previdência Social, esse trabalhador tem um poder de negociação com o seu empregador, que é um poder muito amplo, muito profundo. O poder de negociação deste trabalhador hipersuficiente é equivalente ao poder de negociação de um sindicato. Então percebam o seguinte: o sindicato é o ente coletivo que tem a atribuição constitucional de fazer a defesa de toda a categoria dos trabalhadores. Então, ele é um ente coletivo e, por isso, ele é posto em iguais condições ao empregador e pode negociar com o empregador a partir desta premissa de que tem uma capacidade negocial igual ou equivalente à do empregador. No caso, os dois requisitos preenchidos, salário e diploma de curso superior, elevou a condição de negociação de um empregado individualmente. Aqui nós percebemos que a reforma trabalhista atribuiu a este empregado uma igualdade negocial.
é um retorno ao modelo contratual em que imaginava que empregado e patrão tinham a mesma força, o mesmo poder de negociação. Então a gente percebe, estou dando esses dois exemplos para quê? Para mostrar que ao longo de todo o século passado e início deste século, nós percebemos uma mudança na legislação em que os direitos, as garantias e a proteção ao trabalhador estão sendo flexibilizadas e a legislação está garantindo menos direito aos empregados. Então a gente percebe esse movimento que acontece em vários modelos contratuais ao longo de todo esse período. Agora eu vou responder algumas perguntas e também aproveito para pedir nesse momento que vocês que estão assistindo deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem, porque se o assunto for de interesse de outras pessoas, elas ficam sabendo e podem acompanhar a gente aí também. Então vamos lá. A primeira pergunta foi feita pela Vera. Ela quer saber o seguinte: se quando existe um contrato com a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, é aplicada a multa do artigo 479 ou não? Então a resposta para a Vera é a seguinte: bom, o artigo 479 se aplica aos contratos por prazo determinado. O artigo 479 estabelece que a multa aplicada na hipótese de rescisão antecipada de um contrato por prazo determinado é equivalente a metade do que falta para cumprir o contrato. Então, vou dar um exemplo que fica mais claro. Se nós fazemos um contrato por prazo determinado de 4 meses e completado 2 meses, a empresa resolve rescindir antecipadamente este contrato, quanto tempo falta para completar o prazo previsto? 2 meses. Quanto é a multa neste caso? Metade do que falta para completar o contrato, que é 1 mês. Então, a multa do artigo 479, neste meu exemplo, seria de 1 mês. Esta cláusula que a Vera menciona, ela estabelece que nos contratos por prazo determinado, se esta cláusula estiver presente, as regras que vão ser aplicadas para uma rescisão antecipada são as mesmas de um contrato por prazo indeterminado. Então é isso que essa cláusula posta no contrato tem por objetivo assegurar. Então, no meu exemplo, nós temos que pensar o seguinte: qual é a regra para um contrato por prazo indeterminado quando alguém quer rescindir o contrato? Se ele não tem prazo, você precisa fazer o quê? Dar o aviso prévio para outra parte. Então, a empresa quer dispensar o empregado. Não tem prazo determinado, ela dá o aviso prévio. Neste meu exemplo, percebam que o resultado seria exatamente o mesmo, porque eu falei que faltavam 2 meses, e se a empresa tiver que dar o aviso prévio, que é a regra do contrato por prazo indeterminado, ela vai dar um aviso prévio de 30 dias. Então, neste caso, a situação, no final das contas, é igual. Mas isso muda conforme o tempo do contrato por prazo determinado. A gente sabe que os contratos por prazo determinado, exceto o contrato de experiência, pode ser por até 2 anos. Então, imagine que a empresa fez um contrato por 2 anos e no final do primeiro ano ela resolve rescindir esse contrato. Se ela não tiver a cláusula assecuratória do direito de rescisão antecipada, ela vai precisar indenizar este empregado por 6 meses, que é a metade do que falta para completar o prazo. Já se essa cláusula estiver presente, qual é o prazo do aviso prévio? 30 dias. Então, ela vai dar uma indenização ao empregado equivalente a 30 dias. Tá certo? Por quê? Porque é a regra que se aplica aos contratos por prazo indeterminado. Então, o que esta cláusula faz é isso: é transportar para os contratos por prazo determinado a regra
de rescisão dos contratos por prazo indeterminado, tá bom?